Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós somos a comunidade cristã em Monte Alegre e temos o prazer de aproveitar esse momento para louvar o nosso Deus e para buscar dele momentos de edificação para a nossa vida. Que você seja edificado. Compartilhe esse vídeo e clique no sininho para receber todas as notificações, para que sua vida também seja edificada. Queridos irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 101, versículo 1. É maravilhoso, vejam, fala assim: Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Nesses momentos em que nós estamos mais em casa e saímos só quando necessário, é importante, sim, nós continuarmos a nossa caminhada de fé. E é importante que o nosso coração esteja sendo alquebrado na presença de Deus, porque o Senhor tem nos dado essa graça, tem nos chamado para essa graça e nós precisamos aproveitá-la. Andarei em minha casa com um coração sincero. Que maravilhoso! Deus nos exorta para uma vida de continuidade. E o Salmo 103 fala: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Nós temos que buscar isso em nós, porque o Senhor já nos chamou, já nos presenteou com essa graça. Então, nós temos que colocar em nossos corações essa insistência. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, adora ao Senhor, te entrega a Ele, te arrepende. Que o meu coração seja sincero diante de Deus, que seja um coração arrependido, e então nos humilhamos na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Queria que nós refletíssemos isso e que nós pudéssemos adorar o Senhor também. Eu quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Não quero apenas dar-Te o meu louvor, quero ser adorador, quero mergulhar no Teu amor, sou Tua habitação para sempre. Quero estar contigo, desfrutar de Tua presença, beber da Tua fonte, no fluir de Tua vida, em Tua presença é onde sempre eu quero estar. Somente quero estar, eu quero estar onde Tu estás. Quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Quero apenas dar-Te o meu louvor, quero ser adorador, eu quero mergulhar no Teu amor, sou Tua habitação para sempre. Quero estar contigo,
desfrutar de tua presença, beber da tua fonte, fluir de tua vida, em tua presença é onde sempre eu quero estar, somente quero estar. Eu quero estar onde tu estás, ó Senhor. Tu és minha força, minha canção. Desejo tua presença, mas que tudo eu quero a ti. Mas que tudo eu quero a ti, Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inalcançáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem fez a ele um sacrifício para ser recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, para sempre. Só tu és santo, és soberano, para sempre. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha achou um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Tu és o Senhor dos exércitos, tu és meu rei e meu Deus. São tão felizes os que habitam em tua casa, te louvarão de eternidade a eternidade. A ele a glória, a ele a honra, para sempre. Só tu és santo, és soberano, para
Deus Pai lhe deu um nome sobre todo nome, Jesus. Deus Pai lhe deu um nome sobre todo nome, Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, para sempre. Só Tu és santo, és soberano, para sempre. Para sempre. Aleluia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é um prazer e um privilégio imenso poder estar trazendo a palavra de Deus aos corações, aos seus, aos nossos corações. Eu tenho um texto, queridos, eu quero navegar hoje num texto. O texto é de Lucas capítulo 3, versículo do 1 até o 17. O por tema é o que significa ser cristão na prática, no nosso dia a dia. E ele nos dá esse feedback maravilhoso, que diz assim o versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lissânias tetrarca da Abilinha, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava dizendo: o que faremos? E respondeu ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados o interrogavam, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo:
Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas ele que vem, aquele que é mais poderoso do que eu, é o que eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e juntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Deus, por tudo em que o Senhor insistentemente, Deus, lança aos nossos corações. Senhor, obrigado. Que a tua palavra venha, Deus, nos confrontar. Que a tua palavra venha, Senhor, nos conduzir a um processo de mudança. É o que nós precisamos. Precisamos mudar, Senhor, para glorificar o teu nome. Precisamos ser menos nós para que o Senhor apareça e assim o Senhor seja testemunhado através de nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Queridos irmãos, é nítido o quanto que influenciou a pregação de João Batista naquele momento. Não é à toa que ele veio como precursor, aquele que veio preparar caminho para o Cristo, aquele que veio trazer a mensagem para preparar a grande mensagem. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando você inicia o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, se eu não me engano, é João Batista pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá pelo capítulo 4, Jesus começa a pregar e ele fala a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos, a mensagem é a mesma: arrependimento. E é exatamente sobre o viés do arrependimento que se consegue encarar uma vida completamente diferente desse plano. Porque o arrependimento, ele nos faz dar uma volta, um girar da nossa existência. Voltar para ele, olhar para nós e ver quanto podres somos, o quanto que nós precisamos nos aproximar de Deus. Isso é verdade. Aí nós nos arrependemos. Aí nós entendemos a grandiosidade de Deus. E nós fomos iluminados por tamanho poder, tamanha graça, tamanha misericórdia. E isso que nos foi dado, aquilo que nos foi ministrado foi arrebatador. A nossa vida já não era mais a mesma. A nossa construção agora é olhar nitidamente para um caminho que não era mais aquele caminho que nos foi dado. Eu acho isso maravilhoso. Mas vamos ser um pouco mais práticos naquilo que se chama conversão em Cristo Jesus. Porque é muito fácil alguém dizer que é cristão. É muito fácil alguém falar que é seguidor de Jesus Cristo. Mas na prática, como identificar qual é o feedback do próprio João Batista quando se tratava deste assunto? Como? A pergunta é: arrepende-se e se volte para Deus, mas eu pergunto, e a partir daí? Como é que vai ser a sua vida? E a partir daí, como é que você vai viver o dia a dia? E eu acho maravilhoso quando João Batista fala não só para a multidão. E dentro da multidão é importante falar que dentro delas tinha inúmeras classes de pessoas. Inclusive aqueles fariseus querendo tramar alguma coisa contra João Batista. Não é à toa que no próprio texto ele diz: raça de víboras. Quem vos falou, ou quem vos o induziu a fugir da ira que se aproxima? Então, nesse público, nós temos
Pessoas querendo saber como que funcionava aquilo tudo, outras pessoas querendo entregar a sua vida de fato, querendo viver a vida baseado na perspectiva do Cristo, como aqueles publicanos citados no texto, ou aqueles soldados mencionados na própria Escritura, que é exatamente isso que faz a diferença entre cristãos e não cristãos. Porque a mensagem ela não está apenas no falar que sou cristão, no bater no peito e dizer que eu não nego Jesus. Pois tem muitas pessoas negando Jesus não através da palavra, não através daquilo que falam, mas negam Jesus através das atitudes. Em Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Você sabe o que isso significa? Significa que a nossa vida ela precisa ser diferenciada. Como que eu sou identificado como cristão? Como que você é identificado como cristão? Você comerciante, você funcionário público, você professor, professora, você aluno, você estudante, você empresário. Como que você é identificado? O texto que João Batista ele deixa muito claro, eu quero voltar nele, que ele diz a seguinte coisa. Versículo 10. A multidão o interrogavam depois dele ter falado que há a necessidade do povo se voltar para ele. Há a necessidade deles se arrependerem. Uma vez, versículo 9 diz que o machado está à raiz da árvore, aquela que não produzir fruto será cortada. E o povo ficou temeroso e disse: então o que devemos fazer? O que devemos fazer? O texto diz, versículo 11, respondeu-lhe ele à multidão: bom, quem tiver 2 túnicas, dá uma para aquele que não tem. Qual é a melhor maneira de se identificar um cristão, se não pelo amor de Deus na sua vida? Como a maneira de identificar um cristão na rua, na vivência do dia a dia, sem que aquele que doa, sem esperar em troca, aquele que, como diz a própria palavra, aquele que dá com a direita e esconde a esquerda. Sim, aquele cristão que a própria palavra deixa muito claro sobre aquela perspectiva de até cumprimentar pessoas. O texto bíblico diz que se você cumprimentar só aqueles que vos cumprimentam, que diferença há entre você e qualquer outra pessoa? O que está em jogo aqui é uma vida prática. É um cristão vivenciando o seu cristianismo de forma que isso impactue. E como diz Mateus capítulo 5, glorifique o vosso Pai que está nos céus. É a maneira de glorificar Deus, é vivendo segundo a palavra de Deus. O texto diz mais. Não só a túnica, mas ele diz mais. Reparta com aquele que não tem a túnica. E quem tiver alimentos, faça da mesma forma. O que tem alimento deve dar àquele que não tem. Isso significa ser cristão. Tem muitas. Uma pessoa me perguntou a seguinte coisa: qual a diferença entre fé e obras? Como é que funciona isso baseado em Tiago? Querido, como está escrito, a fé sem obra, ela é morta. Como que eu posso testificar da minha fé se eu não vivo a minha fé através do que eu faço? Isso é nítido, isso é claro, mas essa pessoa pergunta qual a relação. Se não, a fé ela não vem pelo fazer a obras. As obras é um ato natural da fé. Aquele convertido em Cristo, é natural que ele faça boas obras.
É natural que ele ajude o necessitado. É natural que ele se coloque em risco pela vida de outro. Você sabe por quê? É natural porque essa pessoa ela foi alcançada. Essa pessoa se arrependeu de fato de seus pecados e quer glorificar a Deus a partir de então. É exatamente baseado nisso que João continua falando, dizendo, ouça, no versículo 12, e chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram, mestre, o que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que vos está ordenado. O que significa isso? Significava que o publicano era um judeu a serviço dos romanos, mas eles usavam do ofício, usavam da função para extorquir as pessoas, cobravam mais do que deviam. Se você tem uma função, exerça ela com dignidade. Se você é comerciante e está vendendo algo, venda de forma justa. Você precisa ser justo, você precisa cobrar aquilo que lhe é devido. O que as pessoas fazem é tentar extorquir o outro, tentar ganhar vantagem na vida de outro. Eu sempre digo que negócio, que é negócio, ele tem que ser bom para as duas partes. Se para um não é bom, então não deve ser feito. O que nós estamos tentando trazer, queridos, é uma vida prática, é uma vida cristã prática, é de como devemos viver no nosso dia a dia. Olha o que João Batista fala para os soldados. Versículo 14. Uns soldados o interrogavam, também dizendo, é nós, o que faremos? E ele lhe diz, ninguém trateis mal e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. O fato de ser soldado, o fato de ser autoridade dessa forma, é muito fácil a pessoa extorquir pessoas, defraudar pessoas. É muito fácil tentar, eu não vou te prender, mas eu quero que você me beneficie, não só soldados, mas tantos cargos públicos que adotam dessa forma. Isso significa o quê, irmãos? Significa que é fácil identificar os cristãos, como eles vivem, como eles estão procedendo, como eles se relacionam, como eles estão vivendo a vida cristã. É dessa forma que funciona. A obra, nós não somos salvos pela obra, como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie ou bata no peito. Mas o que nós precisamos entender, que uma vez que nós temos fé, nós vivemos uma vida de obras. Nós evangelizamos, nós cuidamos, nós zelamos, nós levamos a vida para aquele que precisa. Isso é maravilhoso. E o texto ele não para aqui, eu li até o 17. Agora eu li até o 14. O versículo 15, ele diz que o povo ele criou uma expectativa no próprio João Batista, dizendo, ele é o Cristo. Mas ele mesmo disse, não. Eu não sou o Cristo. Versículo 16. Eu, na verdade, batizo com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias ou alparcas. Ele vos batizará com água e com fogo. Esse versículo, ele deixa muito claro algo. O que está em jogo na multidão que cercava João Batista ali, pessoas más e pessoas boas. Boas em certo aspecto. Mas pessoas que queriam se arrepender e outros que queriam tramar. Como ele mesmo diz no texto, víboras. Esse versículo,
Esse versículo ele trata dessas duas classes de pessoas. Afinal de contas, em todo o texto, é citado mais 2 vezes a palavra fogo. E em todas as 2 vezes, o fogo aqui, olhe, se você for lá para o versículo 17, ele diz, o fogo que nunca se apaga. O nosso Senhor Jesus batizará com o Espírito Santo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo também batizará com fogo. Você sabe o que significa a palavra batismo? A palavra batismo significa imersão, é ser inundado, ser mergulhado na perspectiva do Espírito, ser conduzido por Ele, ser levado por Ele. Mas ao mesmo tempo que nós somos batizados no Espírito, com o Espírito, também o mesmo Cristo batiza com fogo. Ou seja, ele leva a condução humana a um envolver com fogo. E o fogo nada mais é do que juízo. Eu vou deixar essa pérolazinha bem aqui, versículo 16 e versículo 17, para que você medite mais. Use Mateus, que também fala que é um texto sinótico, Mateus capítulo 3, vá lá e compare os textos. Faça isso. Mas o que eu quero deixar, amados irmãos, para esse momento, é a vida cristã. A vida cristã precisa ser vivida da melhor maneira possível. A vida cristã precisa ser vivida de forma que Ele seja glorificado através da nossa existência. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Irmãos, nós precisamos viver uma vida pautada naquilo que nós precisamos externar. Afinal de contas, a minha pregação e a sua pregação mais vale por seus efeitos naquilo que nós vivemos do que naquilo que nós falamos. Falamos do amor de Deus, falamos da graça, falamos do que Deus pode fazer, Deus pode salvar, Deus pode curar, Deus faz milagre, Deus é extraordinário, Ele é soberano. Deus é isso tudo, mas e que tal a gente falar isso tudo através da nossa vida, através da prática do cristianismo de fato? Viva a vida cristã, levando em consideração as outras pessoas. Faça isso. O próprio texto bíblico diz que nós devemos viver considerando que os outros são superiores a nós mesmos. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de levar a Tua palavra aos corações que precisam da Tua palavra e que precisam ser alcançados pelo Teu Evangelho, pela Tua presença, pela Tua graça. Senhor, obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós louvamos a Deus por esse momento e queremos que você ainda mais aproveite esses vídeos que nós estamos postando toda semana. Esperamos que tenha edificado realmente seu coração. Compartilhe com outras pessoas. Fique à vontade para comentar, para falar dos prós e contras, dos momentos que edificaram sua vida e das interrogações que você tem. E esperamos que possamos responder às indagações. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque assim você também poderá compartilhar esses vídeos.